Este apoio aos estudantes é uma das medidas que se espera que saia do Conselho de Ministros, que está ainda a decorrer em Braga e que deverá lugar a uma conferência de imprensa dentro de breves minutos. Vamos já olhar para o que se espera deste Conselho de Ministros com João Maria Joné, comentador SIC, e também Pedro Brinca, economista. Pedro, começo por si. Este apoio aos estudantes, estamos a falar de apoios entre os 23 IAs e os 28, ou seja, é um valor que deve andar a rondar para famílias que ganham entre 11.700 e tal euros por ano e os 14.300. Isto ainda assim estamos a abranger alunos com um rendimento muito baixo. Sim, sem dúvida. Estamos a falar de agregados que estarão no terceiro escalão de IRS, que pagam uma taxa média de 14,85% de IRS, taxa marginal de 18%. Estamos a falar de um número reduzido de agregados. Pelas tabelas que tive a ver da AT relativamente a 2021, creio que serão talvez, não chega a 20% dos agregados, mas obviamente são aqueles que têm mais necessidade e, havendo alguma necessidade de contenção orçamental, a confirmar-se, serão talvez esses os primeiros a receber. Não obstante, o limite não é muito alto, não é muito elevado, é muito fácil ultrapassar esse limite em termos de rendimento, principalmente se esses agregados viverem em cidades como grandes aglomerados urbanos, onde, apesar dos salários serem mais caros, também é verdade que os alojamentos e as despesas e o nível geral de preço também são mais elevados. João Maria Joné, esta medida é muito idêntica à outra que já foi apresentada pelo PS no Parlamento e que previa também apoios para estudantes com rendimentos mais baixos. O Governo anda daqui, de alguma forma, a tentar correr atrás do prejuízo, não deixando que o Parlamento aprove antes medidas que o próprio Governo quer anunciar? Acho que isso não é bem uma questão. Eu tenho defendido aqui e acho que será normal que a maioria das pessoas vejam a coisa assim, que o que passe durante esta legislatura e durante a vigência deste Governo será visto como uma medida deste Governo, mesmo que seja o PS a aprovar. E esta ideia que o PS tem de que vai aprovar medidas que vai ser este Governo a executar e vai poder ficar com os louros dessas medidas, para mim parece-me disparatada, porque as pessoas não prestam assim tanta atenção à política para acompanharem esse detalhe. Agora, são de facto medidas noutro sentido, são medidas de correr atrás do prejuízo. São de correr atrás do prejuízo de sermos um país com imensos estudantes deslocados, mas muito poucas residências universitárias, e sermos um país com muito pouca habitação pública no geral, seja para estudantes universitários ou para qualquer outra pessoa. E estas medidas do Governo são, no geral, medidas que vão aumentar a procura, subsidiar a procura, sem termos uma resposta do lado da oferta da habitação, que continua por se perceber o que é que o Governo quer fazer, para além de intenções vagas de aumento de construção, o que é que o Governo quer fazer para conseguir reduzir, de facto, os preços da habitação, porque isso só se faz com mais casas e mais casas construídas. Aliás, Mas o Governo também prometeu, de alguma forma, encontrar soluções para aumentar o número de casas disponíveis para estudantes. Quem poderiam ser, no imediato, os parceiros ideais para disponibilizar essas casas, esses quartos, nas cidades universitárias? É difícil de dizer se... tem-se falado das Santas Casas, tem-se falado das câmaras municipais, mas não há parque habitacional para isso. Não há parque habitacional em Portugal para haver uma oferta pública de qualidade para todos os estudantes que precisam, nem para todas as pessoas que precisam. Isso é que é a grande crise, de que agora, curiosamente, o PS tem falado na campanha das europeias. Eu ontem ouvi aqui Marta Temida dizer que o nosso parque habitacional público é dos mais pequenos da Europa. É cómico, vindo de uma ministra de um governo que não fez absolutamente nada sobre isso, mas de facto ficam a faltar respostas mais claras, tanto da parte do Partido Socialista como da parte do PSD, sobre o que é que vai ser feito para aumentar essa oferta no imediato. Essas respostas vamos ouvi-las já, porque Luís Montenegro assumiu agora o púlpito deste Conselho de Ministros, desta conferência que agora começa. Convosco que realizámos hoje aqui em Braga uma reunião do Conselho de Ministros temática sobre o tema da juventude. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os bracarenses e deixar uma palavra de reconhecimento e estímulo ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Rio, que
interveio no início dos trabalhos deste Conselho de Ministros e teve a ocasião de aprofundar aquela que é uma realidade muito positiva que se vive neste Conselho e nesta região, de rejuvenescimento, de políticas públicas que dão qualidade de vida, que têm sido traduzidas também num aumento da população, porque temos uma conjugação entre bons instrumentos ao nível da educação, bons instrumentos ao nível do planeamento, da habitação e uma economia pujante. A escolha de Braga não podia ser, desse ponto de vista, mais acertada. No Conselho de Ministros aprovámos medidas em 5 grandes eixos, todas elas direcionadas para dar mais esperança aos jovens portugueses, esperança para se poderem fixar em Portugal, para poderem aproveitar as qualificações que obtêm muitos com grande esforço, com grande sacrifício, dando com isso cumprimento ao desejo que todos têm de alcançarem na vida aquilo que são os seus projetos e, ao mesmo tempo, também ajudarem Portugal. Tenho dito e quero aqui repetir, nós, portugueses, nós, Governo, nós, comunidade, precisamos dos jovens portugueses em Portugal para termos todos mais futuro. Esses 5 eixos são, em primeiro lugar, ao nível da fiscalidade e, dentro da fiscalidade, sobre a tributação dos rendimentos do trabalho. Aprovámos uma proposta de lei de autorização legislativa, que será agora remetida à Assembleia da República, na qual damos concretização a um compromisso assumido de forma solene nas últimas eleições e até antes mesmo da campanha eleitoral, de aplicação de uma taxa máxima de IRS de 15%, o que se traduz no pagamento de 1/3 do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares por via do trabalho, dos jovens até aos 35 anos, face àquilo que está hoje em vigor. Para termos uma ideia, 15% é a taxa máxima aplicada aos rendimentos mais elevados do 8º escalão do IRS, visto que a medida não se aplica ao último escalão. O que quer dizer que, com esta medida, os jovens portugueses pagarão uma taxa de IRS que medeia entre os 4,4% e os 15%. Ou seja, embora a taxa máxima aplicável ao 8º escalão seja de 15%, a grande verdade é que a grande maioria, infelizmente, dos jovens ganha muito menos do que os rendimentos do 8º escalão, terão uma taxa de imposto algures entre os 4,4% e os 7% ou 8%. É, de facto, do ponto de vista fiscal, um grande esforço, um impacto de cerca de 1.000 milhões de euros, que fazemos para dizer aos jovens que podem construir os seus projetos de médio prazo, perspectivando aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho hoje com 20 anos, com 22, com 25, 10, 13, 15 anos mesmo de impostos a 1/3 daquilo que pagam hoje. Um segundo eixo no âmbito do acesso à habitação, com 3 grandes linhas, 3 grandes medidas. A isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira habitação. Esta isenção vai operar em termos brutos até aquisições de 316.772 euros, isenção total. Entre aquisições de 316.772 euros e 633.453, a componente até 316.772 fica isenta, a parte sobrante paga o IMT respectivo. Aquisições acima de 633.453 euros não são objeto de nenhuma redução de IMT, ou, aliás, isenção também de IMT e imposto de selo. Uma segunda medida ainda no âmbito da habitação é o mecanismo de garantia pública até 15% do valor da aquisição de imóveis por parte dos jovens até aos 35 anos, com o limite de aquisição de 450.000 euros. E uma terceira medida, relativamente à adequação dos instrumentos de acesso
ao arrendamento por via do programa Porta 65. Terceiro eixo, alojamento estudantil. O Conselho de Ministros tomou medidas que reforçam a capacidade de alojamento estudantil. Os números serão adiantados, mas são mais de 700 de camas que vão ser disponibilizadas já para o próximo ano letivo, e também o alargamento dos apoios para os estudantes que requerem e necessitam de alojamento estudantil. Um quarto eixo de intervenção será no alargamento das bolsas de estudo a trabalhadores estudantes. É uma medida que reputamos de justiça, cujo desenho também será já apresentado pela Sra. Ministra da Juventude e Modernização. Quinto e último eixo. Nesta primeira reunião do Conselho de Ministros temática sobre a juventude, não será a última, e deste primeiro pacote de medidas para a juventude portuguesa. O reforço dos meios para a saúde mental e física dos jovens portugueses e dos jovens estudantes em particular. Com estas medidas, com estas decisões, o Conselho de Ministros dá cumprimento não só aos compromissos assumidos no programa do Governo e na campanha eleitoral, mas, sobretudo, ao desígnio que é dar esperança aos jovens portugueses. A mensagem principal deste Conselho de Ministros, que se traduz nestas decisões, é dizer aos jovens que vale a pena viver em Portugal, que nós vamos cuidar de poder garantir em todas as dimensões relevantes dos projetos de vida dos jovens portugueses que o Governo, os poderes públicos, estarão ao lado dos jovens portugueses para eles não terem de emigrar em busca de uma oportunidade. Nós precisamos dos jovens cá, nós queremos ter os nossos jovens cá, nós confiamos que é possível inverter uma tendência que infelizmente se agravou nos últimos anos neste domínio. Este desígnio é efetivamente uma grande prioridade do Governo português. Dava agora a palavra à Sra. Ministra da Juventude e da Modernização para detalhar as medidas que acabo de anunciar. Boa tarde. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, tivemos hoje reunidos para decidir sobre a vida dos jovens portugueses. É importante começar por dizer que esta não é a agenda do Governo para a juventude portuguesa. Este é o primeiro conjunto de decisões com impacto real na vida dos jovens, mas este é um trabalho que terá continuidade. E, em primeiro lugar, eu vou destacar o alojamento estudantil. Nós temos mais de 430 mil jovens a estudarem no ensino superior, mas sabemos que há milhares de jovens que queriam estar no ensino superior, mas que não conseguem, por razões financeiras, estar a frequentar um curso. Sabemos que há um Plano Nacional para o Alojamento Estudantil, atualmente em execução, financiado pelo PRR até 2026, mas há um problema ao dia de hoje e o Governo tem a obrigação de apresentar soluções. Temos 3 eixos. Primeiro eixo, nas últimas semanas, em negociações com a Movijovem e com a Inatel, conseguimos juntar um total de 709 camas com equilíbrio territorial para dar uma resposta já a estes alunos ou a estes jovens que não são alunos porque ainda não tiveram aquela oportunidade para poderem aceder ao ensino superior. Esta é a distribuição territorial destas 709 camas, mas em segundo lugar, nós temos estado nas últimas semanas em conversas, em reuniões de trabalho com as universidades e com os politécnicos, neste caso com o CRUP e com o CSISP, para garantindo uma linha de financiamento. Portanto, o Estado vai garantir um conjunto de camas em todos os concelhos onde existam instituições de ensino superior. De que forma? As instituições de ensino superior estão, neste momento, a fazer um trabalho de sinalização, de identificação
em entidades públicas, privadas, setor social, que possam dar camas, disponibilizar camas, pagando o Estado essas camas, para que em setembro possamos acrescer a estas 709 camas mais algumas centenas de camas para darmos resposta de emergência a estes alunos. Para que tenhamos noção, nos últimos 8 anos, a média de novas camas angariadas ao abrigo do Plano Nacional para o Alojamento Estudantil foram cerca de 130 camas. Nós, em cerca de um mês de mandato, conseguimos, para já, ao dia de hoje, e estas são certas, 709 camas. Este segundo eixo de financiamento para protocolos terá um valor de 5,5 milhões de euros. O terceiro eixo tem a ver com o complemento de alojamento. Atualmente nós temos mais de 170 mil alunos deslocados, portanto, que estão a estudar fora do seu concelho de origem, e temos mais de 110 mil alunos que são alunos bolseiros, a quem foi atribuído um valor de bolsa de estudo. Neste momento é atribuído um apoio financeiro aos alunos bolseiros que não tenham vaga numa residência, que varia de concelho para concelho. Mas nós temos um problema imediato, é que temos jovens que, sendo de famílias de baixos rendimentos, neste momento, não sendo bolseiros, não têm qualquer apoio da parte do Estado para encontrar um quarto para estarem a estudar no ensino superior. Portanto, esta terceira medida, este terceiro eixo, passa por atribuir aos jovens que vêm de famílias cujo rendimento per capita se situa entre 23 IAS, indexando os apoios sociais, e 28, e para percebermos do que é que estamos a falar de um rendimento mensal de 836 euros. Entre os 836 euros mensais e os 1.018 euros, nós estamos a garantir 50% do valor do complemento de alojamento. Esta é uma medida que nós consideramos ser da mais elementar justiça social. Indo agora aos trabalhadores estudantes e novamente no domínio da justiça social. Um aluno que seja bolseiro e que comece a trabalhar para complementar aquilo que é o seu rendimento e muitas vezes para apoiar a sua família, neste momento perde direito depois à bolsa de estudo. E aquilo que nós também hoje decidimos é que a situação atual é injusta e, portanto, vamos isentar até 14 salários mínimos nacionais aquilo que um aluno bolseiro, trabalhador estudante, aufira. Indo agora ao eixo da saúde e bem-estar. São essenciais na vida das pessoas e em especial na vida dos jovens, a saúde e o bem-estar naquilo que pode ser ou não o seu sucesso, não só escolar, mas também profissional. E a faixa etária entre os 18 e os 25 anos é uma faixa etária especialmente crítica. E a pandemia, e há vários estudos nacionais e internacionais que identificaram exatamente isso, que a pandemia teve um impacto real e, neste caso, mais penalizador para estes jovens. E procurando dar resposta a este problema, e, portanto, em primeiro lugar, à necessidade de apoiarmos estes jovens em matéria de saúde mental, deixando claro, em primeiro lugar, que nenhuma destas medidas pretende substituir aquela que é a resposta do Serviço Nacional de Saúde, porque há também um compromisso deste Governo em reforçar essa dimensão, a dimensão da saúde mental no Serviço Nacional de Saúde, portanto, não prejudicando este eixo estrutural, nem sequer substituindo aquele que é um programa que atualmente vai estar em vigor a partir do próximo ano, que é o Programa para a Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, não colocando em causa projetos que já vêm de trás. Nós sabemos que, ao dia de hoje, há falta de resposta das instituições de ensino superior para dar soluções, consultas a estes jovens que precisam de apoio na área da saúde mental. Com esse objetivo, nós, em primeiro lugar, vamos reforçar o programa Cuida-te, que é um programa que atualmente existe para jovens até aos 25 anos, que existe dentro do Instituto Português de Desporto e da Juventude. O que nós vamos fazer é alargar até aos 30 anos, reforçando o número de psicólogos, nutricionistas e enfermeiros. Para que tenhamos noção, este programa atualmente tem apenas 10 psicólogos e, portanto, nós com este reforço que estamos a fazer, chegando e podendo chegar a
todo o país, que neste momento não chega, nós vamos apoiar jovens e vamos garantir mais 100 profissionais. No ensino superior, nós temos estado a trabalhar com a ordem dos psicólogos, vamos garantir consultas de psicologia com a atribuição do cheque psicólogo. Este é um trabalho que vai ser feito, e esta é uma mensagem muito importante, em articulação com as instituições de ensino superior. Portanto, os jovens que necessitarem, que forem sinalizados como pessoas que querem aceder a consultas de psicologia, não vão estar eternamente à espera. O que nós vamos fazer é disponibilizar a partir de setembro, portanto, a partir do próximo ano letivo já, estes cheques no valor, no total de mais de 100 mil consultas. Mas a área da nutrição estas é também crítica, medidas aprovadas em Conselho de Ministros, outras há que ainda estão a ser anunciadas, mas temos já aqui o essencial deste apoio aos mais jovens. Vamos passar à análise. Eu recordo que tenho em estúdio João Maria Joné, comentador SIC, e também Pedro Brinca, economista. Pedro, começo por si para analisarmos qual é a abrangência deste novo apoio às bolsas. Parece haver aqui um claro alargamento daquilo que é o número de estudantes que podem passar a ter bolsa. Portanto, esta medida de alteração ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, diz o Governo que se alarga rendimentos que os trabalhadores estudantes podem oferir sem perder direito à bolsa. E no passado, os alunos poderiam acumular cerca de 350 euros mensais de salário como trabalhador estudante se os pais oferissem per capita cerca de 1.255 euros, e agora esse limite anual passa para 14 salários mínimos. Isto quer dizer o quê? Vamos ter muitos mais alunos que poderão beneficiar deste apoio? O que eu creio é que esta medida vai permitir a alunos que tinham alguns part-times ou que tinham alguma forma de trabalho esporádico não serem penalizados e perderem a bolsa. Por 14 salários mínimos, se forem 14 vencimentos, estamos a falar de qualquer trabalhador estudante ganhe mais que o salário mínimo, quer dizer, já fica fora desta medida. Por isso creio que o alcance será essencialmente esse. Alunos que olhem para, tenham um contacto mais ocasional, esporádico com o mercado de trabalho e que passam a não perder a bolsa por fazer alguns destes part-times ou algum destes trabalhos pontuais, ou então deixam de perder a bolsa por terem um emprego em que ganhem salário mínimo. Há aqui uma outra medida importante. João Maria Joné, creio que és um dos afetados por esta medida. Jovens até aos 35 anos irão ter no máximo 15% de taxa de IRS. Faz sentido que esta taxa seja aplicada de forma praticamente universal? Só os rendimentos muito, muito altos é que vão ficar fora desta medida? Faz sentido que, ainda que jovem, mas com um rendimento simpático, possa usufruir desta redução de IRS? Enquanto jovem com um rendimento simpático, contra mim falo, mas de facto acho que vai um bocadinho em contraciclo com as outras medidas e há aqui uma dificuldade em casar os discursos, que é, por um lado, as medidas de ensino superior são para o fundo da tabela, se quisermos, para as pessoas com piores condições financeiras poderem viver com um bocadinho mais de tranquilidade, ter um bocadinho mais de esperança de aceder ao ensino superior e terem espaço no ensino superior. Mas depois o discurso do Governo é muito: vou dar um sinal aos jovens muito qualificados para ficarem em Portugal. Não se aplica tanto nesta parte do ensino superior, que é uma parte de puxar para cima quem está em baixo. Esta parte é mais ao contrário, é mais regressiva, se quisermos, é mais para essas pessoas que, se calhar, a considerar emigrar, têm em conta a carga fiscal, que eu acho que não sei se é o essencial para as pessoas da minha geração com possibilidade de ganhar muito, e não sei se faz sentido ser indiscriminado ou quase indiscriminado, tirando para os que ganham mesmo muito, até aos 35 anos, porque de facto os nossos salários médios para os mais jovens são muito mais baixos do que nos países da Europa, para que os mais qualificados costumam emigrar, e não é a diferença de 15% de uma taxa de IRS ou 20% de uma taxa de IRS que vai cobrir isso, nem pouco mais ou menos. Mas eu no geral, apostaria mais no discurso progressivo
das medidas que são medidas modestas, mas já são medidas para tentar puxar gente para cima, do que neste discurso mais regressivo de tentar ajudar quem já está melhor. Mas percebo a tentativa de casar esta mensagem até com o eleitorado tipo da AD, que é um eleitorado em princípio mais privilegiado e que, portanto, será sensível a esta ideia de um corte de impostos para toda a gente ou quase toda a gente. Pedro, é um grande corte de impostos para alguns. Estamos a falar de uma taxa de IRS no máximo de 15%. Ela pode ser inferior dependendo se o rendimento mensal também é inferior, mas ela só deixará de ser no valor de 15% para salários superiores a cerca de 82 mil euros anuais, o que estamos a falar, se pensarmos em 14 salários, estamos a falar de mais de 5 mil euros por mês. Na sua opinião, faz sentido esta medida universal, tal como perguntei ao João Maria Juné? Em primeiro lugar, lembrar que dos 25 aos 35 anos temos 10% da população que não estuda nem trabalha. E para os que estão à procura de emprego, só até aos 26 anos temos 20,3% de taxa de desemprego, não é? Por isso, e os salários destas pessoas são tipicamente mais baixos, estão próximos dos 900 mil euros, por isso eles pagariam uma taxa mais baixa. Do ponto de vista económico, até me parece que a medida vai ser essencialmente mais eficaz precisamente nos escalões que o João estava a falar. São aqueles mais elevados, profissionais altamente qualificados, cuja atratividade de um movimento para o estrangeiro seria ou é muito grande e é nesses que poderá ter mais eficácia. Como economista, reconheço que a medida, lá está, como foi dito, pode ter mais eficácia, mas reconheço como cidadão, não sendo um privilegiado como o João relativamente à idade, já sou um bocadinho mais velho. Quer dizer, a minha geração pagou a crise de 2008. A minha geração pagou a crise de 2011. A minha geração paga agora a crise da habitação. A minha geração vai pagar a crise demográfica quando se reformar, e vamos ver, por causa da questão demográfica, quanto é que vamos receber relativamente àquilo que descontamos. Quer dizer, eu começo a pensar quando é que a minha geração deixa de pagar e começa a receber, não é? Quer dizer, uma geração perdida, um bocado. Aqui falando um bocadinho em interesse próprio. E porquê este namoro aos mais jovens? Bem, eu reconheço que, quer dizer, vamos ver, não é fácil aos mais jovens, porque nós ainda temos mercados de trabalho, cada vez menos, mas ainda assim muito, duais. Temos aqui uma diferença geracional muito grande entre as pessoas que provavelmente terão acima dos 45, contratos de trabalho já há mais tempo, e as pessoas que entraram no mercado de trabalho aí a partir da Troika, não é? Mas veja-se, quem entrou no mercado de trabalho em 2012, em plena Troika, agora terá 34, quer dizer, está a sair deste benefício que vai ser dado aos jovens até aos 35 anos. Quer dizer, eu politicamente, o João saberá melhor quanto é que isto vale em votos. Eu percebo que haja aqui uma tentativa de realmente de emergência social de reter os jovens. Nós estamos a falar que, se não estou em erro, entre 2012 e 2019 emigraram quase 700 mil licenciados. Isto não é um número pequeno. Estamos a falar de, se pensarmos que a preços de 2019, um licenciado, desde a primeira classe até ao fim da faculdade, custa 94 mil euros, estamos a falar de 18 mil milhões de euros. Não é? São dois sistemas, um orçamento e meio para o Sistema Nacional de Saúde. Porque é muito dinheiro que estamos a perder, são pessoas que têm que emigrar. Eu percebo que haja essa emergência, mas quer dizer, a mim custa-me, do ponto de vista de justiça geracional, estarmos a diferenciar os impostos desta maneira, mas é o que é, e creio que, como economista, reconheço que a medida pode ser particularmente eficaz naqueles segmentos de trabalhadores mais qualificados, com mercados de trabalho mais atraentes e que têm um potencial maior de imigração, e talvez será a medida mais eficaz para combater essa imigração. João, de forma ainda muito breve, também um comentário a esta medida de garantia pública na compra da primeira habitação. Também ela coloca aqui um teto máximo, portanto, creio que casas acima dos 60 mil euros ficarão fora deste apoio, mas há aqui também uma ajuda, nomeadamente na isenção de IMT, imposto de selo. Poderão ser estas medidas que vão resolver o problema da habitação e dos jovens que querem sair de casa dos pais e não conseguem? Eu também, por acompanhar muito o trabalho do Pedro, sou um adepto da progressividade e sou um bocadinho contra esta ideia de medidas regressivas que tiram dinheiro ao Orçamento de Estado, beneficiando maioritariamente quem não precisa dos benefícios. Isto será o caso das pessoas que têm muito dinheiro e vão deixar de ter que pagar IMT e imposto de selo, em oposição a, se calhar, direcionar este dinheiro para mais investimento em habitação pública. Mas o limite dos 60 mil euros no valor de uma casa quer dizer que
não é para casa nenhuma em área metropolitana nenhuma, não é? Porque não há essas casas nas áreas metropolitanas nem de Lisboa, nem do Porto, a não ser que seja um barracão. Portanto, de facto, acho que fazia falta, às vezes, eu percebo a vontade do Governo de fazer coisas do ponto de vista político, lá está, para ganhar votos, mas acho que, se calhar, o dinheiro ficava melhor guardado para projetos mais pensados e mais de fundo do que isto, como dizia o Pedro, também para esta questão dos 15% dos jovens. Muitos jovens não pagam IRS, a maioria dos jovens não paga IRS. Esta medida não é para eles, é para um grupo muito pequeno de pessoas que, lá está, depois acaba por ser injusto porque uma pessoa de 36 anos já deixa de estar, é um bocadinho arbitrário. Não sei se consigo acompanhar esta medida. Para mim é ótimo, mas não sei se consigo acompanhar esta medida politicamente, depois até porque pode deprimir os salários dos mais jovens, porque o empregador já sabe quanto é que ele vai receber de ordenado líquido e se calhar deprime o total do ordenado e isso mexe com as contribuições de segurança social também do empregado, eventualmente. Isto vai mexer com a maneira como os jovens até aos 35 estão no mercado de trabalho de uma maneira um bocadinho imprevisível. E, portanto, eu acho que se calhar era melhor não abanar tanto o barco como isto, e se calhar direcionar mais dinheiro para conseguir abranger mais estudantes necessitados nas outras medidas que são, como digo, boas, mas modestas e se calhar seriam mais baratas do que esta. João Maria Joné, Pedro Brinca, muito obrigada pela vossa análise neste jornal. Altura agora para as notícias de desporto. Contigo, António Reis, boa tarde. Na final da Liga Europa, o Benfica não tem ainda o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Precisa agora de esperar que a Atalanta acabe a Liga Italiana nos 4 primeiros lugares para deixar em aberto a vaga ainda disponível na Liga dos Campeões. A Atalanta é atualmente 5ª classificada da Série A, tem um jogo em atraso e está a 2 pontos do 4º